meditando em Mateus, né, capítulo 5, o versículo 13 e o 14. Glória a Deus. Mateus 5, 13 e 14. Tô bem nervosa, mas eu vou... Pra lhe acalmar, o pastor Jorge nem entrou. Botou lindos do pastor. Só faltou lindo. Bom, primeiro, né, eu vou trazer uma introdução rápida do texto e depois eu estarei entrando nos versículos. Bom, nas bem-aventuranças, né, Jesus ensinou aos seus discípulos acerca do caráter cristão, que deve marcar, né, as suas vidas. Na última bem-aventurança, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para a perseguição que eles haviam de enfrentar, né, que eles haviam de sofrer por evidenciarem em suas vidas o caráter que ele estabeleceu, né, nas bem-aventuranças. Logo depois de ensinar as bem-aventuranças, ele chama os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. Dessa forma, Jesus enfatiza a nossa responsabilidade cristã no mundo. Cristo nos ensina que, como seus discípulos, devemos exercer uma influência, né, positiva no mundo em que vivemos e mediante a manifestação em nosso viver do caráter das bem-aventuranças. Com isso, o cristão tem a função e a obrigação de preservar a verdade, e não só preservar, mas propagar a verdade. Porque em um mundo onde as pessoas vivem submersas, né, em toda e qualquer imoralidade e também rodeadas de mentiras, que são os falsos mestres, nós cristãos devemos trabalhar para preservar a conduta certa e levar a verdade para a vida das pessoas. Vamos ler o versículo 13 e o 14, que diz: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós sabemos, né, que o sal possui muitas características, que é preservar e dar sabor ao alimento. Por isso que Jesus se utiliza essa figura, né, porque uma das funções mais importantes do sal no dia de Jesus era justamente, né, o poder de conservar os alimentos. Porque, como nós sabemos, naquela época não existia refrigerador. Então, o sal, naquela época, era muito importante para poder conservar os alimentos. Diante dessas informações, a gente pode se perguntar, né, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos com isso. E a resposta é que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é o sal da terra e a luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ela é o sal da terra e a luz do mundo, então há algo de errado, né, com esse cristão. Por isso nós entendemos que, assim como o sal possui a função de preservar, de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Entretanto, ao invés de combater tal imoralidade, muitos cristãos têm se corrompido com
se corrompido com o mundo, né? Se misturado e se moldando às coisas do mundo. E com isso, né, eles se tornam insípidos, se tornam um cristão que não serve, né, para levar o verdadeiro evangelho. Um exemplo muito claro é que na época de Jesus havia muitos fariseus que se orgulhavam da sua religiosidade e legalismo. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdendo o sabor e não serviram para mais nada. Como eu falei, a não ser jogado fora. Porém, mesmo diante dessa triste realidade que consiste nos tempos atuais, a igreja deve entender que assim como o sal age secretamente, preservando o alimento de forma que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir, a igreja verdadeira tem exercido seu papel de forma que só Deus sabe o verdadeiro resultado dessas obras. E entrando no versículo 14, que fala que vós sois a luz do mundo, a luz na Bíblia aparece em diversas aplicações. E eu trouxe algumas, né, onde pode aparecer, que é em Salmos 20, o capítulo 27, o versículo 1, Salmos 36, o versículo 9, Salmos 97, o versículo 11, também em Isaías 9, do versículo 1 ao 7, Mateus, do capítulo 6, né, o versículo 22 e o 23, e Lucas, o versículo 1, o capítulo 1, versículo 77 e 79. Cristo é a manifestação plena dessa luz. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente, né, como igreja, quanto individualmente, que é a declaração que faz aqui em Mateus, do capítulo 5, 14. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor. A gente pode encontrar isso em Efésios 5, o versículo 8. Eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Então, se Jesus é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também luz do mundo por causa da sua conexão com Ele. Um exemplo, né, que a gente pode trazer é a relação do Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua só brilha porque reflete a luz do Sol. E os cristãos são a luz porque refletem a verdadeira luz do mundo, que é Cristo. Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é iluminar todo o ambiente, a função do cristão, como luz do mundo, é brilhar essa luz diante dos homens. Seja revelar sua luz, né, diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras. Mas
é importante lembrar que as boas obras daqueles que são luz do mundo jamais pode significar honra ou glória para si mesmo. Porque, como já foi dito, né, o verdadeiro cristão entende que só em Cristo que ele pode brilhar. Somente por Cristo que ele pode refletir a luz. E, concluindo, né, o texto, quando Jesus diz que seus seguidores são o sal da terra e luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição do cristão no mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos, como sal da terra e luz do mundo, são completamente diferentes deste mundo. Eles são o sal que tem um sabor, e não o sal em si, um sal que não tem sabor, que não serve para nada. Eles são o sal da terra, que jamais se conforma com o padrão deste mundo. E eles são a luz que distingue das trevas. E em segundo lugar, ao dizer vós sois o sal da terra, ao dizer, né, que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionado com o mundo seus seguidores estão. Eles são o sal da terra que combate a deterioração deste mundo pelo poder do Espírito Santo. Como luz do mundo, ele provém a bondade, a paz e a verdade do Evangelho. Então, como já foi dito, que nós venhamos ser, né, o sal da terra e a luz do mundo, que como cristãos nós não venhamos perder, né, a essência de Cristo, que nós não venhamos deixar que nossa luz se apague, que nossa luz venha refletir em Cristo. E é isso que Deus colocou em meu coração. Espero que os irmãos tenham entendido e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.